Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Uma alegria poder estar aqui. Nós temos uma grande responsabilidade. Eu gostaria de meditar com os irmãos hoje na carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler todos os versos do capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória. Podemos ler, irmãos? Amém? Vamos ler comigo? 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois ele mesmo, no tocante a nós, proclama que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Gostaria de meditar com nós hoje sobre o tema características de uma igreja verdadeira. Algumas características que nós podemos tomar nesse texto. Vamos orar juntos? Senhor, obrigado, Pai, por tua graça e bondade sobre as nossas vidas. Senhor, eu te peço que o Senhor conduza, Senhor, as minhas palavras para que eu não fale o que eu quero, para que o teu Espírito tenha liberdade de trazer ao meu coração e ao coração da igreja aquilo que possa nos edificar nessa noite. Que o Senhor tenha liberdade sobre a minha vida. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, Pai, e te peço, Senhor, usa-me para o louvor da tua glória, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa carta, como nós vimos no primeiro verso, ela foi escrita por Paulo aos Tessalonicenses. E quando Paulo escreve essa carta, ele escreve essa carta em resposta a uma visita que Timóteo tinha feito para saber deles como era que estava a fé deles, como é que eles estavam. E Paulo tinha formado a igreja, teve a necessidade de sair da Tessalonicense e ficou querendo ter notícias. Mais à frente a gente vê isso no capítulo, ele escrevendo essa carta aos Tessalonicenses, ele vai procurar saber como é que está a fé daquela igreja, como é que está a convicção, como é que eles estão, mesmo depois de terem escutado a palavra, A gente vê que o período aqui é um período de perseguição da igreja, a igreja já estava sendo perseguida, a igreja já estava sendo afrontada, digamos assim, e muitos dos cristãos muitas pessoas que haviam abraçado a fé, estavam negando a fé. E Paulo escreve aos Tessalonicenses para saber como é que estava a fé deles. E Paulo vai no primeiro verso dando graças a Deus, porque ele sabe que os irmãos estão firmes
na fé. Ele vai dizer, eu dou graças a Deus pela igreja que se reúne, porque eu sei que vocês estão firmes na fé. Né? E quais são as firmezas dessa fé? Que durante essa epístola, Paulo vai tratando o que foi que Paulo pregou para aquela igreja, que nós temos escutado durante os séculos, até hoje, que são exemplos de fé e firmeza que toda igreja cristã ela tem que ter no seu coração essa fé. E ela tem que perseverar e ela tem que crescer nessa fé. Né? Paulo, dando a carta aqui, ele vai falar da existência de um Deus único, criador e pessoal. Né? O Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, né? Que criou tudo pelo poder da sua palavra. Ele é o mesmo Deus que se relaciona comigo e com você pessoalmente. Né? Esse Deus, ele nos chama, irmãos, a ter intimidade com ele. Um Deus pessoal, que quer que nós tenhamos intimidade. E o interessante é que esse Deus, ele veio intervir na história da humanidade, para salvar a mim e a vocês da condenação eterna. Né? Todos nós, como vocês sabem, estamos condenados à perdição eterna, mas Deus, pelo seu infinito amor e misericórdia, interveio na história através da pessoa, da obra do seu Filho Jesus Cristo, para livrar eu e você da ira eterna de Deus. E Ele requer de nós que a gente tenha firmeza nessa crença, nessa fé. Ele tenha firmeza que nós acreditemos que esse Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E que a gente, uma vez crendo, que a gente viva e proclame esse Evangelho por todas as gerações. Né? E nós sabemos disso, que hoje estamos aqui há 2000 anos atrás, muitos ouviram essa mensagem e foram firmes, proclamaram, e por isso nós estamos aqui, e por isso que nós cremos em Jesus Cristo. Pelo poder do Espírito Santo que operou na igreja e fez trazer com que essa mensagem chegasse hoje para mim e para você. E esse Deus eterno e maravilhoso, como foi cantado aqui, Ele prometeu nos salvar, nos livrar do pecado, nos reconciliar com Deus. Mas Ele disse que nós temos que perseverar até o fim, até o dia da sua volta, porque Ele vai voltar. E essa é a nossa fé, essa é a nossa maior esperança como igreja do Senhor. É acreditar que um dia o nosso Deus vai voltar para nos buscar. Só que Ele espera que enquanto nós estejamos aqui nessa terra, durante essa caminhada, nós demonstremos como igreja algumas características de nossa fé, algumas características que agradem ao coração de Deus. E nós podemos ver, irmãos, aqui, a partir do verso 3, né, que ele vai dizer o seguinte: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Né? A fé cristã baseada aqui em 3 princípios básicos que a gente vai ver em toda a Escritura: fé, amor e esperança. Fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o amor para com Deus e para com o próximo, e a esperança de uma vida eterna. É isso que move o nosso coração. É isso que nós temos que estar firmes nessa fé. Então, essa igreja, ela tem uma característica de ser a igreja do Senhor, de ser uma igreja que anda na fé. Mas para a gente andar em fé, nós temos que ser uma igreja ativa nessa fé. Nós não podemos ter uma fé morta. Nós temos que ter uma fé que proclame e viva esse evangelho que foi anunciado até nós. Ele diz assim: os crentes, irmãos, nós temos que ser firmes na fé. E qual é a fé que nós temos que ser firmes? Né? Que fé é essa que tem que nos levar a viver uma vida, né, que nos leva até a certeza de ter a salvação eterna? Nós temos que ter fé, meu irmão, na pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foi isso que o Senhor de Deus preparou para nós. Nós temos que acreditar que esse Senhor Jesus, a quem nós pregamos, a quem nós oramos, a quem nós cantamos, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, mas Ele veio ao mundo na forma de homem. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se humilhou enquanto esteve aqui na terra, por amor de mim e de você. Ele deu a própria vida para ser entregue numa cruz, para pagar o preço do pecado que eu e você jamais conseguiríamos pagar. E Ele derramou o seu sangue para que nós tivéssemos novamente o direito de ter uma aliança com Deus e pudéssemos falar com esse Deus Todo-Poderoso face a face. Ele nos tornou sacerdócio santo. Ele fez com que eu e você tenha a liberdade de entrar no nosso quarto e orar ao Pai, sabendo que Ele ouve todas as nossas orações. E eu quero dizer a você também que Ele responde todas as nossas orações. Às vezes não responde do jeito que a gente quer, mas responde.
porque Ele escuta todas as nossas orações. O problema é que muitas vezes a gente não quer ouvir um não de Deus. A gente só quer, né? O Tiago já fala disso, que às vezes a gente não recebe porque pede mal. Pede para quê? Para os nossos próprios deleites e prazeres. Então nós temos que ter essa firmeza na fé, porque essa firmeza na fé, quando a gente acredita em Jesus Cristo, isso vai mudar e moldar o meu coração e o seu coração para viver a vida que Ele espera que o crente viva, uma vida de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós vamos viver assim, o tripé da existência do Evangelho, dizendo assim, a fé, o amor e a esperança. E nós vamos, irmãos, a partir do momento que a gente conseguir acreditar com firmeza esse Evangelho que foi pregado e anunciado, nós vamos com certeza ter a vida transformada. Não tem como um cristão que tem um encontro com Jesus Cristo não ter a vida transformada. Não tem como ele não mudar de vida, de estilo de vida, de característica. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. E Ele nos purifica dos nossos pecados, Ele nos justifica, Ele nos santifica e Ele faz com que nós tenhamos a vontade de viver para a glória de Deus. E quando eu e você temos vontade de viver para a glória de Deus, nós vamos viver nos santificando. Nós vamos viver procurando agradar a Deus. A gente vai conseguir em todo tempo? Não, mas a gente vai lutar e vai perseverar e Deus vai mudando a nossa vida e Deus vai mudando o nosso caráter, Olhe para dentro de você que já tem um pouco mais de tempo de cristão. Lembra-te do dia em que tu te converteste, ou que Deus te chamou, digamos assim. Veja como você era, olha como você é hoje. Alguma coisa mudou? Está diferente? Você tem amor pelas pessoas? Você digamos assim, você fica constrangido quando peca, quando faz alguma coisa errada? Isso é o amor de Deus, irmão, está no nosso coração. É a bênção de Deus que transforma o coração do homem, porque só o amor de Deus pode transformar o homem. E através do amor, Ele vai fazer com que a gente ame a Deus e Ele vai fazer com que a gente ame o quê? O nosso próximo. E quando a gente começa a andar o nosso próximo, a gente muitas vezes vai ter que abrir mão das nossas próprias vidas para fazer com que o nosso irmão seja feliz, seja satisfeito, que a gente supra a necessidade dele. E essa firmeza na fé que a gente vai viver em amor, ela vai nos trazer também, como o verso diz aqui, a esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a esperança? Para mim, e eu creio para todos vocês, e o que a Bíblia deixa mais claro, é que essa esperança é a volta do Senhor Jesus Cristo para nos levar ao céu. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Quantos tem aqui, digamos assim, desejado a volta de Jesus Cristo? Porque, irmão, esse tem que ser o desejo de toda igreja. Amém. Se você está aqui na igreja, vem para a igreja, mas não deseja que Jesus volte, tem algo errado. Você está amando mais o mundo do que a Deus. Nós temos que desejar, nós temos que viver por fé, nós temos que viver em amor, mas a nossa fé e o nosso amor tem que almejar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E, irmãos, isso é uma verdade bíblica e a gente não tem como negar. E a gente sabe, porque Deus é fiel, Sua palavra não muda, Suas promessas não falham, e Ele prometeu que um dia vai voltar e Ele vai voltar. E nós temos que acreditar nisso, nós temos que viver a nossa vida cristã acreditando que Jesus vai voltar, independente da situação que nós estejamos vivendo em casa, independente da situação que nosso país esteja vivendo, independente da situação que o mundo esteja vivendo, se está em paz, se está em guerra, se está em bonança, se está em falta, se estamos alegres ou se estamos tristes, se estamos com saúde ou se estamos doentes. A nossa esperança é: Jesus vai voltar. Amém? E foi essa mensagem que Paulo se alegra quando ele vê os Tessalonicenses, que ele diz assim, que recorda da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza na vossa esperança. Aí eu pergunto para mim e para você, igreja, nós estamos firmes na fé? Nós estamos vivendo em amor? E nós estamos verdadeiramente acreditando que Jesus vai voltar? Ou a gente está vivendo um dia atrás do outro, vindo para a igreja, nos confraternizando com os irmãos, indo para os agrupos, comendo, bebendo? Isso é muito bom. Eu não estou dizendo que é ruim. E temos que fazer essas coisas. Mas nós temos que fazer essas coisas com a certeza que Jesus vai voltar. Porque se nós não tivermos essa esperança e essa certeza que Jesus vai voltar, de nada vale a nossa fé. Nós estamos brincando de igreja, nós estamos brincando de sermos crentes. E o interessante é que no verso 4 ele diz que, aí ele vai dizer: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição.
irmãos, o interessante é que Deus vai dizer que a gente vai ter que viver com fé. Ele, né, Paulo se alegra porque estão vivendo de fé. Paulo se alegra porque eles estão vivendo, né, uma vida de amor. Paulo se alegra porque eles têm a esperança na salvação. Mas Paulo dá aqui uma certeza: vocês só estão vivendo assim porque Deus chamou vocês primeiro, porque Deus os elegeu, porque Deus os escolheu, porque Deus nos chamou, né, antes mesmo. A Bíblia diz que antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus ele já nos elegeu. Eu não sei a forma que você acredita, se você acredita na eleição condicional ou na eleição incondicional. O que eu quero que você entenda é que Deus lhe chamou para viver e para morar no céu. E você tem que perseverar até o fim, acreditando que Jesus vai voltar, que a sua fé tem que aumentar dia a dia, que seu amor tem que aumentar. Por quê? Porque nós estamos vivendo assim como cristãos, porque Deus nos escolheu. Amém, irmãos? E nós fomos escolhidos de Deus. Nós temos que ter essa certeza que nós estamos aqui não foi porque um irmão A ou B pregou para a gente. É claro que ele foi instrumento de Deus para nos alcançar, mas Deus, antes daquele irmão ou daquela pessoa clamar, pregar, Deus já tinha nos escolhido antes da fundação do mundo. Ele já sabia que nós estaríamos no meio do seu povo. Ele já sabia que nós estamos aqui porque nós cremos na eternidade. Ele já sabia que nós estamos aqui porque nós vamos morar no céu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra característica é que uma igreja, né, exemplar, uma igreja que vive o verdadeiro cristianismo, ela é uma igreja que vai servir de exemplo e modelo para todas as demais gerações, né? E Paulo vai falar isso a partir do capítulo do verso 5, quando ele diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e plena convicção. Assim como sabeis, irmãos, o nosso procedimento entre vós em amor. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo que ele pregou esse evangelho. E que quando ele estava pregando o evangelho, esse evangelho não foi pregado apenas por palavras. O evangelho ele tinha o poder do Espírito Santo nas palavras de Paulo, né? Jesus, não sei se vocês lembram ou se recordam, no texto de Mateus, no finalzinho, quando Jesus está subindo ao céu, ele diz que toda a autoridade me foi dada. E manda fazer o quê? Portanto, idem e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então foi isso que Paulo fez aqui, né? Paulo acreditou. E Paulo entendeu que ele tinha que pregar o evangelho no poder dado por Jesus Cristo. Aí eu pergunto para mim e para você, como igreja do Senhor: nós estamos pregando esse evangelho com o poder do Espírito Santo? Nós estamos acreditando que o mesmo poder que havia sobre Jesus e que ele disse aqui que tinha dado, foi dado a ele, que ele nos deu para pregar o evangelho? Você acredita que esse poder do Espírito Santo está sobre a sua vida, igreja? Temos que acreditar e temos que abrir a boca e pregar o evangelho. Amém. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, né? E uma vez que a gente prega o evangelho, o poder do Espírito Santo é quem vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não é a minha performance se eu falo bem, não é o meu estilo de vida, né? Não é a igreja que eu frequento, não é a forma que eu prego. Isso pode até ajudar, mas quem vai transformar o caráter e a vida das pessoas é o poder do Espírito Santo, né? E muitas das vezes, eu não sei se quando Paulo, eu não posso afirmar com certeza, quando Paulo diz aqui que pelo poder do Espírito Santo é da testemunhada, possa ser também que ao pregar o evangelho, sinais, prodígios e maravilhas estivessem acontecendo. O texto não me deixa claro, mas eu acredito que sim, que quando Paulo estava pregando, os mesmos sinais que Jesus fez e ele disse que nós poderíamos fazer, acontecia, né? Pessoas eram libertas dos demônios, pessoas eram libertas da sua cegueira, pessoas aleijadas andavam. Eu acredito plenamente que quando Paulo pregava esse evangelho, esses sinais aconteciam, né? Irmãos, e esses mesmos sinais, se nós pregarmos o poder do Espírito Santo, podem acontecer nos dias de hoje, porque nosso Deus é o mesmo, o nosso Deus não muda, e o nosso Deus ele veio para transformar e salvar vidas. E eu e você somos testemunhas disso, porque nós fomos alcançados por esse evangelho, nossa vida mudou, né? Eu costumo dizer, quando as pessoas perguntam, eu posso falar por mim, não posso falar pelos outros. Eu digo, se Deus me alcançou e me transformou, ele pode transformar qualquer pessoa. Amém. Porque eu sei, porque sei a vida que eu levava, eu sei porque sei a vida que eu levo. Eu sou perfeito? Não, mas eu garanto a você que eu mudei muito.
Erro muito ainda. Mas eu acredito na transformação de vida que o Espírito Santo promoveu na minha vida. Né? E assim como ele promoveu na vida dos Tessalonicenses aqui, fazendo deles o quê? Imitadores. Paulo diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, mesmo em meio a tribulações, com a alegria do Espírito Santo. E Paulo está dizendo assim, que ele pregou o Evangelho, pregou no meio das tribulações e a igreja recebeu. Irmãos, aquela igreja estava passando por um período de dificuldade, de tribulação. Será que hoje nós estamos conseguindo ficar firmes na fé como esses irmãos estavam, mesmo na tribulação? Ou qualquer coisinha que nos abala, a gente pensa logo em abandonar a fé? Mas eu tenho certeza que nenhum de nós aqui passou uma tribulação ou uma perseguição como aquela igreja primitiva passava. Na maioria das vezes aquele povo era perseguido, morto, né? Às vezes era crucificado, era decapitado, né? Quando perdiam os seus bens, e assim era uma coisa horrível a perseguição que se fazia naquela igreja. E hoje, por qualquer coisinha, qualquer mimimizinho, os crentes estão querendo abandonar a fé. Irmãos, nós temos que ter convicção da nossa fé. Jesus Cristo veio para nos livrar da maldição do pecado e veio para nos levar para o céu. E Ele espera que nessa transição, nesse período que a gente viva aqui, nós demonstremos firmeza na fé e no amor para com Deus e para com o próximo. Ele não espera que nenhum de nós retroceda. Ele não espera que nenhum de nós titubie na fé. Ele não espera que nenhum de nós venhamos a abandonar a fé. Ele quer que a gente cresça. Que a gente cresça para o alvo. Que a gente prossiga. Que a gente persevere. Para que a gente veja, no fim dos tempos, a glória de Deus. Amém, irmão? Eu não sei se nós vamos ser arrebatados ou se nós vamos ser ressuscitados. Eu sei que eu acredito que eu vou morar no céu. Eu creio que a igreja também acredita. Eu não sei se a volta de Jesus vai ser na nossa geração, se vai ser mais 1, 2, 3 ou 10, não sei. Eu sei que Ele vai voltar. E eu sei que eu e você, como igreja, nós temos que acreditar nisso. E uma vez acreditando na nossa fé, nós temos que viver de acordo com a nossa fé. E viver de acordo com a nossa fé, né? É seguir o exemplo de Paulo. É seguir o exemplo de Jesus Cristo. Paulo, certa feita, disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você e eu estamos sendo imitadores de Cristo. Nós estamos pelo menos tentando imitar a esse Deus Todo-Poderoso que nos salvou, que nos libertou, né? E que espera de mim e de você uma atitude correspondente ao amor que Ele já derramou por nós. Irmãos, é maravilhoso pensar, né? Eu fico me alegrando quando eu penso que eu estava condenado, né? E que Deus me salvou, me transformou, me resgatou, e que quando, vez por outra, eu estou fazendo alguma coisa que eu sinto que aquilo não é a vontade de Deus, alguma luzinha, que eu sei que é o Espírito Santo de Deus acende em mim e me diz, e me constrange, né? Me constrange ao arrependimento, me constrange a chegar a alguém e pedir perdão, me constrange a mudar de atitude. E não só pode ser Deus, porque homem nenhum é capaz de mudar o homem. Homem nenhum é capaz de mudar o homem. Por mais avançado, irmãos, que a ciência consiga chegar, por mais avançada que a tecnologia consiga chegar, ela jamais vai conseguir mudar o coração do homem, né? Eu me lembro de um amigo nosso, quando estava aqui no seminário, vou dar esse exemplo, né? Ele acreditava que tudo que acontecia, né, até mesmo os endemoniados, essas coisas, era alguma coisa espiritual. E ele conta que foi trabalhar no manicômio, e quando chegou lá, ele viu um remédio. Ele viu um remédio dado àquela pessoa, e aquela pessoa se acalmar, né? Aí ele chegou para falar com a gente e disse: nem tudo é espírito, né? Mas eu me lembro que a gente conversando, né, e ele falando, eu disse: nem tudo é o espírito, mas a única coisa que pode dominar o espírito é o Espírito de Deus. Remédio algum, se fosse um espírito ali, o remédio não faria efeito. Fez efeito porque era uma doença natural. A ciência, a medicina chegou ao ponto de afetar a mente dele e ele se acalmar. Mas, por outro lado, quantas pessoas também aí nós temos exemplos, irmãos, que são envolvidas com drogas, ou que são envolvidas com algum tipo de dependência química e vão para um centro de tratamento. Às vezes elas passam 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Vai, toma alguns remédios, volta. E quando volta, fazem a mesma coisa. Mas chega um dia, né? Às vezes ela vai 1, 2, 3, 4 vezes. Mas chega um dia
que o Espírito Santo de Deus toca o coração dela e da noite para o dia ela muda. Só quem muda, irmão, o coração do homem para mudar de atitude e de direção é o poder do Espírito Santo de Deus. E esse poder do Espírito Santo de Deus está aqui no meio de nós, está na igreja, está no meu coração, está no seu coração. Então abra a boca, proclame a sua fé, pregue a tempo e fora de tempo, porque o poder não vai estar em você. A Bíblia diz aqui, como Paulo disse, ele prega no poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo quiser agir, ele vai transformar vidas. Agora a minha parte e a sua é pregar. Nós não podemos parar de pregar. Nós temos que pregar esse evangelho a todo tempo, irmãos, porque foi para isso que nós fomos chamados. E uma igreja, irmãos, que tem a convicção do chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não pode e nem vai jamais abrir mão do seu chamado primordial, que é chamado a ser missionário do Senhor Jesus e pregar o evangelho. A gente pode ter a fé para transportar montes, como a Bíblia diz. A gente pode ter a fé até de curar enfermos, mas se a gente não pregar o evangelho, a gente não vai conseguir transformar o mundo, a gente não vai conseguir transformar o mundo, a gente não vai dar, assim, digamos, ferramenta para que o Espírito Santo trabalhe na vida das pessoas. O que nós podemos fazer é aquilo que nós temos aprendido de Deus, do verdadeiro evangelho, anunciar o evangelho. E a partir do verso 7 ele vai falar sobre isso. Uma igreja que acredita no poder do evangelho, ela é uma igreja que é missionária, é uma igreja que transforma. E ele diz assim, no verso 7 em diante: de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque de vós repercutiu o quê? A palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Irmãos, uma vez que a gente abraça essa fé, uma vez que a gente acredita verdadeiramente que Jesus Cristo é nosso Senhor, nós não conseguimos ficar calados. Não tem como você ser crente, agente secreto. Você tem que ser exemplo de fé, no agir, no andar, no falar. O texto aqui está dizendo que eles foram exemplo e pregaram esse evangelho em toda a Macedônia e Acaia. Isso, meu irmão, isso é uma grande região. Isso é um espaço muito grande, né? E às vezes, hoje nós estamos aqui, às vezes a gente não consegue pregar o evangelho na nossa rua. A gente não consegue pregar o evangelho na nossa escola. A gente não consegue pregar o evangelho para o nosso vizinho. A gente não consegue pregar o evangelho nas escolas, no trabalho, né? E muitas vezes tem crente que tem vergonha até de dizer que é crente. Misericórdia, mas infelizmente acontece. Irmão, abra a boca, deixe todo mundo saber, independente do que vai acontecer, que você é crente, que você acredita em Jesus Cristo, que você acredita no Deus Todo-Poderoso, que você acredita no Deus que criou todas as coisas, que você acredita que esse Deus que criou todas as coisas, um dia ele vai voltar, vai lhe levar para o céu, vai resgatar todos aqueles que nele creem, e que ele é poderoso para, através do Espírito Santo, transformar essa nação, esse mundo, sua cidade, seu país. Nós temos que crer, irmão. Nós temos que pregar esse evangelho com fé. Independente de se as pessoas vão acreditar ou não, não é problema meu e seu. O nosso problema, a nossa parte é pregar. Quem vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Mas é nossa responsabilidade como cristão ser um cristão verdadeiro e genuíno. Ser um cristão que vive a palavra, que tem fé em Jesus Cristo e que prega e proclama essa palavra a tempo e a fora de tempo. Porque só essa palavra, irmãos, só o poder do Espírito Santo transforma vidas. Só o poder do Espírito Santo vai transformar a sua vida, vai transformar a sua família. Creia, pregue o evangelho. Mas eu não estou vendo, Fabrício. Mas creia, pregue. O Espírito Santo de Deus, no tempo certo, ele vai agir. No tempo certo, ele vai abrir os olhos do entendimento daqueles que foram chamados e eleitos por Deus. Mas não deixe de pregar, né? A gente, irmão, nenhum de nós aqui tem, digamos assim, um termômetro espiritual para saber se fulano vai ser salvo ou se ciclano vai ser salvo, para escolher para quem prega, né? Às vezes a gente olha e diz: fulano tem cara de crente, eu vou pregar para ele que ele vai se converter. Irmão, nós não temos termômetro espiritual para saber quem vai se converter ou não. Independente de quem seja, nós temos que pregar. Rico ou pobre, branco ou preto, homem ou mulher, jovem ou idoso. Teve a oportunidade, abre a boca, prega o evangelho.
né? Porque pregando o Evangelho, você vai alcançar muitas pessoas, assim como os irmãos aqui. A fé dos irmãos da Macedônia, eles receberam com fé e eles proclamaram a palavra por onde eles andavam. Eles anunciavam essa palavra. E o poder do Espírito Santo ia fazendo com que a igreja fosse ficando firme e fosse aumentando. Amém, irmãos? E nós temos que continuar pregando essa palavra. E nos versos 9 e 10 ele vai dizer: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamavam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós, deixando os ídolos e vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Esse é o efeito, irmão, na pregação do Evangelho. Quando a gente prega o Evangelho, que as pessoas recebem, elas deixam de servir aos ídolos, elas começam a acreditar e começam a servir ao Deus verdadeiro, com alegria, né? Sabendo que o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que é transcendente, que transcende todas as coisas, mas que ao mesmo tempo é iminente, que está dentro do nosso coração, ele vai nos mudar. Quando a gente recebe Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a morar dentro de cada um de nós, e ele vai transformando as nossas vidas. E aquilo que alcançou a minha vida, o Espírito Santo de Deus, o ser um Deus Todo-Poderoso, ele quer alcançar outras vidas, mas ele precisa que eu e você proclame com fé esta palavra, para que ele deixe os ídolos, para que ele deixe aquelas coisas que substituem Deus no coração, né? Quando a gente fala em ídolo, que a gente lê a Bíblia, a gente pensa só naquelas estátuas, naqueles deuses, né, que não falam, né, que não ouvem, né? Mas não, irmãos, ídolo é tudo aquilo que vai ocupar o lugar de Deus no seu coração. Uma vez que você acredita em Jesus Cristo, que o Espírito Santo lhe alcança, ou que alcança as pessoas, ela vai substituir aquele ídolo por Deus, pelo Espírito Santo. E você não vai mais adorar, nem vai mais desejar essas coisas. Você vai viver uma vida para o louvor e para a glória de Deus. Nós vamos viver para servir ao Deus Todo-Poderoso, né? E uma vez que a gente sirva ao Deus Poderoso, uma vez que a gente acredita que esse Jesus Cristo, né, que morreu por nós, que Ele é verdadeiro, que esse Deus é pleno, que esse Deus é sublime, maravilhoso, que veio nos resgatar, ele fecha o parágrafo versículo dizendo aqui, por que nós temos que crer, por que esse Evangelho tem que ser pregado, por que nós temos que viver uma fé genuína e verdadeira, né? O verso 10 diz, e para aguardar do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira. Nós temos que proclamar esse Evangelho para que as pessoas acreditem que um dia Jesus vai voltar. Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus, ele vai voltar, né? E ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte, irmão, para nos dar vida eterna. E nós temos que acreditar isso na pregação da nossa fé. Nós temos que viver isso na nossa fé. Nós temos que acreditar nesse Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ter uma fé baseada na verdade do Evangelho. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque infelizmente nos dias de hoje Jesus Cristo tem sido pregado de algumas formas que não convêm com a Bíblia. Algumas pessoas dizem que ele é só mais um profeta, né? Outras pessoas dizem que ele é um grande mestre, né? Outras dizem que ele nem é Deus, que só veio ao homem como mais um profeta. Mas não. A nossa fé, a Bíblia nos diz, se a Bíblia fala, eu creio, a Bíblia nos diz que Jesus é Deus, Ele é o próprio Deus encarnado, Ele é o Deus que se fez homem para morrer numa cruz pelos meus pecados, para me resgatar da maldição das trevas, para me dar novamente a oportunidade de ter acesso a Deus e ter comunhão com um Deus Todo-Poderoso, um Deus que me sara, que me cura, que me livra, que me transforma, um Deus que é capaz de mudar a vida de todas as pessoas que se aproximam dele. Basta apenas que a gente creia que ele é poderoso. O poder do Espírito Santo vai agir, ele vai transformar, ele vai resgatar. E ele precisa, Deus precisa de mim e de você para anunciar esse Evangelho, porque ele encarregou a nós, crentes, igreja do Senhor, aqueles que creem na palavra, aqueles que creem na Bíblia, a missão de proclamar o Evangelho verdadeiro, a tempo e a fora de tempo. Então, irmãos, não tenha medo. Abra a boca para o teu vizinho, abra a boca para o teu patrão, abra a boca para o teu professor, abra a boca para os teus colegas. Se deixa conhecer que você é crente. Porque
uma vez que você se deixa conhecer que é cristão genuíno e verdadeiro, pode ter certeza, as pessoas que tiverem alguma dificuldade ou problema, elas vão ser atraídas pelo Espírito Santo para você. E você vai ter a oportunidade de falar do amor desse Deus Todo-Poderoso. E talvez o Espírito Santo de Deus tenha a chance de salvar mais uma vida. Irmãos, nós estamos aqui como igreja, né, porque Jesus Cristo confiou a missão a 11. Né? Depois nós vamos vendo que depois dos 11, 70, depois foram 120, depois Pedro pregou em 3.000 almas, e depois 5.000 almas. E depois a Bíblia diz que era imensa a multidão dos que creem. E hoje, 2.000 anos depois, nós temos milhões e milhões de pessoas na face da terra que acreditam nesse Evangelho, que vivem pelo esse Evangelho, e o Deus Todo-Poderoso continua salvando, transformando, curando e mudando a história da humanidade. E até Ele voltar, Ele vai continuar fazendo essas coisas. E até Ele voltar, é obrigação minha e sua pregar esse Evangelho para que as pessoas creiam nesse Jesus que nós cremos. E até Ele voltar, é missão minha e sua amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e pregar o Evangelho. Porque esse Jesus Cristo voltará, você acreditando ou não. Eu espero que você acredite. E eu espero que você viva na esperança da vida eterna. Esse Deus Criador, esse Deus que é pessoal, esse Deus que é Salvador, Ele vai voltar do céu para buscar a sua igreja gloriosa. E eu quero fazer parte. E eu tenho certeza que você, como igreja, quer fazer parte nesse grande dia de estar morando com Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós temos que viver uma vida que tem uma fé ativa. Nós temos que viver uma vida que é uma vida de amor para com o próximo. E nós temos que viver uma vida na esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus Cristo. Igreja, acredita, Jesus vai voltar. Né? E esse Deus Todo-Poderoso que mudou tua vida, que mudou minha vida, Ele vai mudar a vida ainda de muitas pessoas, através da tua vida, através do teu testemunho, através da tua pregação. Então confia, proclama a tua fé, abre a boca e diz que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar por essa palavra que eu estou no coração. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és um Deus bom. Eu te agradeço, Senhor, porque de eternidade a eternidade o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor chama a Tua igreja para Te servir, Senhor. O Senhor nos chamou, Pai, e nos amou primeiro, para que nós tivéssemos a oportunidade, Senhor, de participar das bênçãos do Teu reino, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dá ousadia pelo Teu Espírito Santo a viver essa fé, a viver esse amor, a viver, Senhor, essa esperança, Senhor. A abrir a nossa boca, Senhor, e proclamar o Evangelho do Reino, Senhor. Acreditando que sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, serão feitos, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Senhor. O poder do céu, Senhor, seja derramado na vida da Tua igreja, para que o mundo veja que o Senhor é Deus, que o Senhor existe, que o Senhor é o mesmo que salva e transforma e liberta. Assim eu oro, Senhor, por minha vida e pela vida da igreja, te pedindo, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos faz abrir a boca, Senhor, para pregar com fé e ousadia esse Evangelho que nos alcançou e que nos salvou. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Te agradecemos e te pedimos a Tua bênção sobre a igreja do Senhor hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.